Diz assim o texto a partir do verso 1 do capítulo de número 4 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia. Vamos lá, gente, ele deixou e voltou outra vez para e era-lhe necessário passar por Samaria. E chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, era tu que lhe pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? E respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará brotar nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E você diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Eu creio que essa tarde é uma tarde de resposta, uma tarde de direcionamento. E eu vou procurar ser cirúrgica dentro daquilo que Deus confiou ao meu coração, porque todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar debruçada sobre João capítulo 4, a samaritana sempre ganha uma ênfase muito forte, porque nós temos com ela muita identificação, né? Acerca de algumas coisas, né? Por exemplo, como se manifesta sobre ela a graça redentora, muito antes da manifestação da cruz do Calvário, e tantas outras coisas, né? A gente acaba se assemelhando muito a ela. Então eu tenho aqui nesse texto, já por ser conhecido há algum tempo, né? Até aqueles que não são muito amantes do texto sagrado já ouviram falar dessa história pelo menos uma vez, né? Quem é que nunca ouviu falar daquela que tinha 5, que teve 5 e o sexto não lhe pertencia, né? Mas dessa vez, de ontem para hoje, o Senhor ele tem falado ao meu coração sobre dar ênfase ao que Jesus fez na sua condição ministerial diante dessa situação aqui. Então hoje a ênfase ela vai estar mais do que nunca, né? É tudo sobre ele, mas hoje mais do que nunca vai estar voltada para ele. Eu tenho pelo menos aqui umas cinco oportunidades de sermão, onde eu já pude fazer em cima desse texto, mas nunca uma tão específica sobre Jesus. Mas eu sinto que nessa tarde Jesus disse: eu quero que o meu povo faça exatamente como eu fiz nesse dia. E uma das coisas que ele fez, e certamente é a mais difícil de fazermos, foi ter deixado a Judeia naqueles dias para se dirigir à Galileia. Porque a Galileia era um lugar repetido, e você sabe que a nível de ascensão ministerial, Jesus sabia, através da sua onisciência, que ele só tinha 3 anos e meio para poder percorrer tudo o que precisava percorrer, fazer tudo o que precisava fazer e garantir que tudo seria estabelecido antes de ser assunto aos céus. O que mostra um dos princípios mais elevados do próprio Deus, né? O princípio do tempo. Até o Filho do Deus vivo, o Senhor de toda a eternidade, também tem prazo, também tem tempo. Também se submete a isso, assim como seu pai fez, porque o Deus que poderia criar céus e terra, tudo que existe e o que há, dentro do tempo que quisesse fazer, o livro do Gênesis, independente do apontamento interpretativo, uma coisa é literal, o quê? Teve um tempo.
e um tempo onde o próprio Deus inseriu, ele se inseriu e determinou. Fez a mesma coisa acerca do princípio do descanso, mesmo não precisando descansar, mas também fez isso porque ele é pedagógico, ele estabelece princípios dos quais não precisando também é capaz de fazer. Só para nos mostrar que está nos dando a graça necessária para fazer também, como ele fez. E aí aqui nesse caso é a mesma coisa. Então voltar outra vez para a Galileia requer passar por um lugar onde ele já havia passado. E chega a ser complexo para a gente tentar imaginar Jesus passar novamente por um lugar onde ele já tinha passado. Porque a gente normalmente só volta em lugares por dois motivos, basicamente. Primeiro, se a gente gostar. E o caso da Galileia não era só afinidade pessoal, porque gostar a gente vai ver em João 9, João 10 e João 12, que é quando Jesus deixa claro que retornava à casa de Lázaro, não por necessidade, mas porque os amava. Afinidade pessoal. Tirando esse fato, a maioria dos outros lugares onde Jesus percorria, ele fazia isso com muita objetividade, tanto que, se ele estivesse em um lugar onde ele não pudesse frutificar, dentro daquilo que se propunha a ser feito naquele lugar, ele não ficava. Porque Jesus é muito intencional, muito proposital, e tudo isso por quê? Porque ele sabe que tudo isso está na regência de um tempo, está na regência de um prazo que mesmo sendo o Filho do Deus vivo, e como a gente aprendeu na escolinha bíblica dominical, mesmo sendo 100% homem, mesmo sendo 100% Deus, ele se mantém nesses princípios. Lembra quando Maria, sua mãe, diz para ele, olha, o vinho acabou, e ela está pedindo dele alguma coisa, e ele deixa claro algo acerca do prazo, quando ele diz, ainda não é chegada a minha. Se ele sabe qual é a hora chegada, sabe tudo que precisa fazer antes de chegar a sua hora. Jesus não tem o domínio para mudar as coisas do tempo no que tange a sua humanidade carnal, mas ele tem planejamento daquilo que ele vai fazer enquanto não chega a hora do que precisa definitivamente ser feito. Isso mostra um nível de coerência que não adianta, né? Pode ter unção, pode ter ministério, pode ter poder, pode ser cheio de Deus, pode ser cheia de Deus. Você pode falar em línguas de manhã, de tarde, de noite, pode ter promessa. A primeira coisa que Deus estabelece acerca de princípio para a vida é que tudo nessa vida tem um prazo. Eu estou colocando prazo ao invés de colocar tempo, porque quando a gente fala tempo, isso parece que coloca sobre a nossa vida um nível de margem onde a gente sempre vai ter tempo. Isso vai colocando em nós um tipo de ilusão, uma falsa esperança, que tipo assim, vai sempre dar tempo. Mas você me desculpa, hoje eu vim usar o exemplo do próprio Filho de Deus, para dizer para você que quando Salomão, no auge da sua sabedoria, na inscrição do Eclesiastes, ele vai dizer que há um propósito e há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, ele não está querendo te dar esperança para dizer dá tempo, o que ele está querendo dizer tem prazo, então adianta o seu tempo, agiliza o seu tempo, planeja o seu tempo. Então hoje, só para a gente entender, não estou querendo te apavorar, mas é necessário hoje aqui um despertamento. Deus não está dizendo você perdeu tempo, Deus só está dizendo você está se distraindo acerca do prazo. Então fica ligado, fica ligado, fica ligado. Camila, será que é assim? É assim. A Bíblia diz que a tribo de Issacar recebeu isso como se fosse um dom de Deus. Diz que eles dedicaram a vida deles desde o nascimento, desde a sua formação, para discernir os tempos e as estações. E isso dava para eles o quê? O que hoje é mais caro do que qualquer moeda, mesmo que nós estejamos falando de libra. O privilégio da informação antecipada. O privilégio da informação antecipada é o que há de mais caro. Irmão, se hoje eu disser o que vai acontecer na Ibovespa amanhã, a gente arrebenta com o mercado mundial hoje. Porque tudo que existe a nível de moeda, de troca, de venda, de política, de governo, está baseado em uma coisa, o que? Informação privilegiada. E o que é informação privilegiada? É saber aonde está um tesouro? O que é informação privilegiada? É saber quanto vai custar o dólar daqui a 4 dias? Não. Informação privilegiada é ter acesso ao que às vezes eu sei que vai acontecer e mesmo assim eu sei que não posso mudar. Mas o fato de saber
ainda que seja antecipadamente, que algo vai acontecer, mesmo que eu não possa mudar. Ou seja, às vezes eu não vou ter benefício em poder mudar uma coisa que eu sei que vai acontecer. Mas se eu souber que vai acontecer, eu posso não mudar o que é fatídico, mas posso me preparar para chegar pronto, para enfrentar, para trabalhar, para me planejar. E esta é a proposta do céu para a terra. Quando o Senhor diz, entra no teu quarto e ora, e você se perde no jornal, ficando com síndrome de pânico, pensamento acelerado, não por falta de substâncias neurais, mas por agonia, angústia da alma, porque a porta da ansiedade está aberta, dando legalidade para todo tipo de tormento emocional, e o Espírito diz, ora, ora. Ele não está dizendo, eu vou tomar o teu tempo. Ele também não está dizendo, eu vou orar, porque através da sua vida eu vou estabelecer a paz mundial. Também não, o que ele está dizendo é, entra no teu quarto que eu vou te informar com pelo menos um ano que vai aparecer no jornal de amanhã. E aí você vai estar pronto para quê? Para mudar tudo? Não, porque nem tudo Deus quer que eu saiba para que eu mude. Ele quer que eu saiba para que eu me comporte e chegue pronto, porque quando eu chegar pronto, aí sim Ele vai me usar como referência para que outras pessoas façam aquilo que eu já estava preparada para fazer. Esta é a referência da igreja na terra. É isto que Deus tem com a gente.